Roberto Assagioli foi um psiquiatra italiano do século XX, atuou no século XX. Ele foi um dos maiores, talvez o mais importante psiquiatra, psicólogo, pessoa atuando na área da psicologia humana do século passado. Mesmo que Carl Jung seja mais famoso, e Sigmund Freud, o Assagioli, da mesma maneira que Jung superou o Freud, o Assagioli superou Jung e o Freud, introduzindo fatores que esses não colocaram em seus trabalhos e suas visões. Não à toa, no livro Princípios de uma Nova Ética, o Baldi cita o Roberto Assagioli, falando sobre a visão profunda que ele teve das coisas. Então, o Assagioli, para quem quiser ver mais a fundo, existe até a página dedicada a ele, Psicossíntese, eu vou deixar aqui na descrição. Tem um monte de textos, em português, mas também em italiano, que ele foi produzindo, artigos, trabalhos que ele foi produzindo durante a vida, devido às suas experiências adquiridas. E o Assagioli é um daqueles psicanalistas do tipo baldiano, assim como Henri Bergson é um filósofo do tipo baldiano. Ambos apontam para o espírito. Então a psicologia, a psiquiatria de Assagioli é uma psiquiatria que tende a se tornar monística se a gente for levar elas até as últimas consequências. Assim como a filosofia de Henri Bergson, a metafísica dele, se a gente for expandir até as últimas consequências, a gente tende a chegar também nessa cosmovisão monística. E a gente pode também falar o mesmo em relação à ciência, também de alguns grandes que houveram por aí. Se pegar... Bom, podemos citar aqui aquele famoso físico, matemático francês, um pouco anterior a Bergson, mais ou menos contemporâneo, que foi o Henri Poincaré. A gente pode dizer também, de certa forma, David Bohm também. Se a gente pegar esses sujeitos e levar o que eles intuíam até as últimas consequências, a gente também vai chegar numa ciência monística. Então vocês percebam que, concomitantemente à vinda de Ubaldi, já vieram sujeitos, já estavam rodando aí ou apareceram ao mesmo tempo, que já estavam colocando várias coisas que iriam apontar para isso que Ubaldi construiu. Então, isso é muito interessante. Bom, voltando aqui na questão, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama do ovo do Assagioli. Aqui é uma representação do nosso ser. E o Assagioli, ele não era como Freud, que só falava que havia um inconsciente e um consciente, e esse inconsciente estaria relacionado aos instintos, às coisas que nos prendiam às coisas mais instintivas nossas, como o sexo. Na verdade, o Assagioli falava que havia também um inconsciente superior, ou uma consciência superior, que o Baldi denomina de superconsciência. E daí a gente tem a consciência mediana, onde o campo da vontade, o nosso eu está aqui enraizado. Então você tem um inconsciente coletivo, Na verdade, essa subconsciente está muito relacionado ao inconsciente coletivo. Você tem a sua consciência e você tem a sua superconsciência. E daí você percebe que a gente tem tudo isso,
só que dependendo do grau de consciência do ser, ele está mais orientado pelo de cima, pelo de meio ou pelo de baixo. Mas a gente sempre é trino nesse aspecto, como tudo nesse universo. Então, aqui embaixo a gente tem vergonha, raiva, rejeição, ansiedade, o sexo, os instintos. E aqui em cima a gente tem o amor, a confiança, o aspecto caloroso, a aceitação, a compaixão, a espontaneidade. Inclusive, a intuição ela é espontânea, não à toa que ela é o superconsciente. E no meio a gente tem as questões mais práticas, mais que tem a ver com o nível humano, que é a sobrevivência, a personalidade, segurança, a experiência sensória, a experiência mundana. Então você tem esses 3 níveis, sendo que a gente deve estar orientado para as coisas do alto, mas fazer uso das coisas do baixo e também do meio, Aliás, é através do consciente que a gente vai trabalhando o subconsciente e também o superconsciente. Então, é muito interessante esse diagrama do ovo, porque você consegue casar toda a cosmovisão de Ubaldi com o trabalho e os ensinamentos e a experiência do Roberto Assagioli. Então fica a dica aí, para quem se interessa por psicanálise, pesquisem, estudem, vejam o trabalho do Assagioli, porque é um trabalho extremamente rico e interessante, que vai acrescentar muito à vida de vocês. Porque ele diz respeito a todos vocês. Os artigos dele, é impossível você pegar um artigo que não diga respeito a alguma coisa que você esteja passando na sua vida, ou vai passar ou já passou. Perdas de familiares, ser rejeitado por uma garota ou por um moço, ser demitido, sofrer um acidente, contrair uma doença, não conseguir se adequar a um grupo, estar passando por uma situação de pobreza, estar frustrado em relação a algo, ter traumas. Que ser humano não tem isso, Que ser humano não tem isso? Então, existem vários textos lá que falam de coisas interessantíssimas, que se a gente conseguir dar uma orientação suprema, considerando o framework trazido por Ubaldi e vivenciado por ele, e usando esses sujeitos que eu estou citando como elementos que enriquecem ainda mais essa visão profunda da vida, se você souber fazer uso desses elementos para implementar na sua vida, que eu nem imagino como seja, você vai conseguir extrair o melhor da sua existência. Você vai se libertar cada vez mais e conseguir tornar a sua atuação mais efetiva nesse mundo. Não no sentido mundano, mas num sentido profundo, que é o que nos interessa aqui. Essa é a verdadeira coisa que nos interessa, construir na eternidade e não aqui no temporal, onde tudo vai ser corroído pela dimensão do tempo. O tempo destrói tudo no relativo. Então a gente precisa construir algo que vá ficar no absoluto, na eternidade. Então, fica a dica, Estudem, leiam, grifem, comentem sobre os estudos do Assagioli. É o maior psicanalista de todos os tempos, a meu ver. Supera Jung, supera Freud, mas infelizmente não é tão famoso quanto esses dois. Mas, quem sabe um dia o mundo vai dar o real valor para esse sujeito. Bom, no próximo vídeo a gente vai agora começar a falar
sobre as supremas ascensões biológicas. Então, estamos começando a falar do ser humano, que é o que mais toca as pessoas. Nós vamos começar a falar de coisas tipicamente do plano evolutivo humano. Vamos rumo às supremas ascensões biológicas. A gente se vê em breve. Saudações fraternas a todos.